passagem de Elias no Monte Carmelo. Está escrito assim, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Fale comigo, dois pensamentos. Fala para o teu irmão, presta atenção, dois pensamentos. Então vamos lá. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor? E os profetas de Baal são 450 homens? Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Colham eles para si um dos novilhos e dividi-o em pedaços e ponha sobre a lenha. Porém não metam fogo. Eu prepararei o outro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dada, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água escorria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles,
E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Até aqui, pode se assentar. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor dessa noite, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma revelação para nós aí, em nome de Jesus. Amém? Elias manda o povo fazer um altar para Baal, e ele manda fazer um altar para ele, onde ele faria um sacrifício. O versículo 21 diz que o problema ali não era o que eles faziam, mas o que eles pensavam. Porque quem olhava para aquele povo ia falar assim: vocês amam a Deus. Vocês são pessoas que creem em Deus. O problema não estava na aparência do povo, ou no que o povo fazia, mas sim no que estava dentro do coração deles. Isso é fácil de ver porque Elias fala no versículo 21, ele fala assim: até quando vocês vão cochear sobre dois pensamentos? E cochear quer dizer, até quando você vai pular, você vai encontrar uma barreira, você vai ficar em dificuldade entre dois pensamentos. Ou você crê numa coisa, ou você crê em outra. E eles então falam assim: ou vocês creem em Deus, ou vocês creem em Baal. Se vocês creem em Deus, siga Deus. Mas se vocês creem em Baal, siga Baal. O que não dá é para ficar no meio disso. Satanás, ele ama essas divisões. Nós estamos aqui falando de um povo que estava dividido. Elias está aqui falando com um rei chamado Rei Acabe. Esse rei Acabe era o rei do Reino do Norte. O Reino do Norte tinha 10 tribos. Preste bem atenção, o Reino do Norte tinha, guarda isso, 10 tribos. E a capital do Reino do Norte era Samaria. E eles faziam os sacrifícios lá em Samaria. Estavam divididos. Você deve ter já ouvido Jesus falando em Mateus capítulo 12, todo reino dividido não? Quando Jesus fala todo reino dividido não prospera, ele está falando com um povo que sabe exatamente o que é um reino dividido. Porque eles vieram dessas divisões, onde um grupo fazia parte do Reino do Norte e outro grupo fazia parte do Reino do Sul. E por causa dessa divisão, Israel perdeu todas as batalhas. Eles eram derrotados por causa dessa divisão. Então veja bem, Satanás já havia feito uma divisão. E por causa dessa divisão, toda hora eles estavam perdendo batalhas. E agora Elias, quem eu falei? Elias vai entrar nesse assunto para poder fazer chuvas chegar até Israel. E Elias então reúne o povo ali. E ele vai tentar unir isso, porque sem unidade não há como ter vitórias. Não há como ter vitórias sem unidade. É interessante que, se você uma hora puder abrir lá em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, é o capítulo onde você vai ver sobre a Torre de Babel. Já ouviu falar da Torre de Babel? Já? Em Babel é quando Deus muda a língua das pessoas. Mas lá em Gênesis 11, quando você lê Gênesis 11, você vai ver algo que Deus fala ali. Não é o diabo não, é Deus falando. Eles começam a construir um zigurate, uma torre. Essa torre não era um negocinho pequenininho, não. É uma coisa monstruosa, de largura. Tipo de uma pirâmide. Não era uma pirâmide, era um zigurate. 4 partes. E começaram a levantar isso para ir ao céu, para fazer com que o nome deles se tornasse célebre. Eles queriam receber adoração por meio daquilo. Isso tudo lá na Babilônia. Lá na Pérsia. Lá na Pérsia. Eles estão levantando esses zigurates. E Deus desceu sobre o local. Gênesis 11. O Senhor desce ali. Pai, Filho e Espírito Santo estão ali. Por que eu sei que os 3 estão ali? Porque eles começam a conversar entre eles. E o Senhor diz: o homem fala uma língua só.
eles estão unidos por essa língua. E não há como detê-los. Ou seja, Deus disse que quando há unidade não há como deter. Porque na unidade se avança. Gênesis capítulo 11, versículo 6. O Senhor fala, não há como deter eles têm uma língua só. E como é que Deus fez para que o homem não continuasse avançando no seu plano? O Senhor liberou línguas e cada um passou a falar uma língua diferente. Cada um passou a falar uma língua diferente. E uma vez que cada um passou a falar uma língua diferente, não teve mais unidade. E aí eles tiveram que se espalhar sobre a terra. Satanás sabe disso. Que se houver unidade, nós somos imbatíveis. Se houver unidade dentro de um casamento, irmãos, um casamento e unidade, pode passar a luta que for, eles são imbatíveis. Uma família que está em unidade, ela pode passar o perrengue que for, você pode usar o substantivo que você quiser. Essa família vai vencer porque ela está em unidade. Agora, uma família pode ter a bênção que for, se ela estiver separada, isso não vai prosperar. Porque o que faz uma família crescer, uma família ser abençoada, não é o que ela tem, mas é quem eles são. Se eles estão unidos, se eles estão juntos, se eles têm um propósito. E Satanás sabe disso. E por saber disso, já havia destruído o reino de Israel, dividido Israel. E agora eles estão divididos. Deixa eu falar uma coisa, para que nós possamos entender isso. Não adianta você se matar para tentar conquistar certas coisas, se você não tiver unidade na sua casa, você vai perder. A sabedoria nos ensina, primeiro edifica a tua casa, ensina, tem unidade, porque nesta unidade vocês vão ser vencedores. Porque se não houver unidade, vocês vão perder lá na frente. Então Israel já vem nessa condição de divisão. Eles já estão em dois reinos separados. Eles já têm um altar feito lá em Samaria, enquanto que o templo estava em Jerusalém. Eles já estavam adorando no lugar errado. O rei Acabe já tinha profetas, 450 profetas. Alguns falam que são 400, na minha Bíblia até 450. É que eles separam, não tem vírgula no hebraico, então eles separam. Mas Acabe tinha 450 profetas. Então já tinha um altar, já tinha profeta, já tinha um esquema religioso feito. E todo mundo ali, escute, veja bem, todo mundo ali se dizia do Senhor. Só que o coração deles estava dividido. Porque eles falavam, e agora? A gente escuta esses profetas ou escuta Deus? A gente coloca a nossa fé nesses profetas ou espera em Deus? E Elias fala assim, se vocês creem em Deus, vocês têm que seguir Deus. Se vocês creem nesses profetas, tem que seguir os profetas, não dá para ficar no meio do caminho. E eu quero, antes de avançar, eu quero que você observe algumas coisas interessantes nesse texto. Porque o altar de Deus manifestou poder. Fale comigo, o altar de Deus manifestou poder. Vocês viram que no altar de Deus manifestou poder, amém? Elias falou para eles assim, pega o novilho primeiro, escolhe qual dos dois, para depois não falar que Elias pegou o novilho, que era o mais importante. Então Elias falou assim, tem dois, escolhe um. Eles escolheram um. Vai lá, faz seu sacrifício. Fizeram o sacrifício. E ficaram desde manhãzinha até o meio-dia, gritando, Baal, Baal, Baal. E eles não tinham resposta. Eles começaram a se retalhar e derramar sangue. Eles andavam em volta do altar e gritavam. Nada aconteceu. Mas quando Elias fez o mesmo sacrifício, porque do jeito que eles fizeram o sacrifício, ele também fez. Eles aprenderam a fazer sacrifícios. Ali nós estamos falando de judeus. Os dois fizeram o mesmo sacrifício. Só que um tinha um altar que não era o de Deus e o outro estava no altar que era do Senhor. E no altar do Senhor o poder se manifestou. O fogo desceu. E o fogo desceu e não só consumiu a lenha que estava molhada, o chão que estava encharcado, não só queimou a oferta e consumiu a oferta, mas levou a lenha, levou o chão, queimou tudo, mostrando o tamanho do poder do nosso Deus.
O altar do Senhor manifesta poder. Fale comigo, o altar do Senhor manifesta poder. Então agora vamos trazer uma lembrança de um estudo que nós já fizemos aqui. O altar está dentro do nosso coração, amém? Amém? O altar agora está em nós. Nós somos sacrifício vivo, amém? Nós entregamos a Deus um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o altar está dentro de mim. Eu me entrego nesse sacrifício vivo ao Senhor. Eu adoro a Deus com a minha vida. Então esse altar tem que manifestar poder, porque lá em Atos 1:8, Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito, quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Se você é salvo, o Espírito Santo já entrou em você. Porque a partir do momento que você fala, Jesus, tu és o meu Senhor, o Senhor morreu pelos meus pecados, eu sei que o Senhor é o meu Deus e eu vou te seguir. A partir do momento que você falou isso, o Espírito Santo entrou em você. Efésios capítulo 2 diz que você foi selado pelo Espírito Santo. Quando Jesus chegar na nuvem, tocar a trombeta, pum, pum, abrir o céu, aquele que tem o selo, sobe. Quem não tem o selo, não sobe. Quem tem o selo? Quem não tem o selo? Porque diz em Efésios 1 que o selo é um penhor. O que é um penhor? É uma garantia. Qual que é a garantia que eu vou para o céu? O Espírito Santo. Não são minhas obras. Porque se fosse pelas minhas obras, eu não iria. Eu vou para o céu pela graça. Pela graça sois mediante a... Isso não vem de vós, é dom de... Não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não vamos para o céu pelas nossas obras. Nós vamos para o céu porque nós aceitamos Jesus e fomos selados. Ah, então eu posso pecar quanto eu quero? Bom, se você foi salvo, você não vai querer pecar quanto você quer. Um salvo não pensa assim. Eu já vi gente falando assim: ah, mas então se eu estou salvo, eu vou para o céu, então eu posso fazer o que eu quero. Você não é salvo, cara, porque o salvo não pensa assim. O salvo pensa assim: eu não vou pecar porque aquele que morreu por mim me amou muito. Eu não posso pecar contra ele. Amém? Então o Espírito Santo é o penhor. Eu vou para o céu, eu fui selado. Eu estou garantido para ir para o céu. Eu tenho essa condição agora de me encontrar com Deus a qualquer momento nos céus. Então quando esse sacrifício, esse altar foi feito por Elias, ele foi feito e nesse altar manifestou o poder. Eu tenho agora um poder sobre mim porque eu fui salvo. O Espírito Santo veio sobre mim e Jesus falou assim: vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Você está salvo? Então entenda, o que está dentro de você é o Espírito Santo. Você tem poder. Tem poder em você. Esse poder não é do teu braço, esse poder se chama Espírito Santo de Deus. Isso está em nós. Isso está em nós. O altar de Deus manifestou o poder. O altar de Baal, calma, o altar de Baal não manifestou, mas manifesta. Não manifestou, mas manifesta. Então, eu quero avançar um pouquinho com você sobre a revelação desta noite, que eu vou ficar somente em alguns versículos dessa revelação, porque eu quero que você entenda o seguinte: o altar de Deus em nós manifesta poder. Então, olha algumas coisas interessantes. Olhe, por favor, os profetas de Baal. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus, né? E pode ser que esteja meditando. Então, quando Elias tirou uma com eles, né, falando: olha, vai, grita, porque vai ver que teu Deus está ocupado. Versículo 28. Eles clamavam em alta. E o que eles começaram a fazer? Começaram a se retalhar com facas e com lancetas. E diz o versículo 28 que começou a derramar sangue ali. Eu quero que você entenda uma coisa: o altar de Deus em nós manifesta poder. Agora, entenda, as trevas também manifestam poder.
as trevas também manifestam poder. Por que aqueles homens se retaliariam? Por que eles derramariam sangue se eles nunca tivessem visto poder? Por quê? Por que eles fariam isso com eles se eles nunca tivessem visto algum sinal de poder? Por que eles gritariam? Por que eles ficariam... Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando termina o culto, a gente coloca aqui à frente os nossos pastores, os nossos líderes para orar. Por que você vem para frente pedir oração? Porque você já viu que no meio da oração pode ter manifestação de poder, você pode ser curado. Uma oração sua pode ser respondida. Sim ou não? Então a gente vem para frente porque já vimos que funciona. Quem não acredita, vai embora. Quem acredita, vem para receber, porque sabe que... Amém? Por que eles se retalhavam? Por que eles gritaram? Por que eles fizeram? Porque eles sabiam que há uma manifestação das trevas. Eles sabiam que as trevas podiam responder. Mas aqui está a primeira revelação. As trevas têm poder para se manifestar. Desde que o altar de Deus não se manifeste. Porque se o altar de Deus se manifestar, o altar de Deus tem poder maior do que o das trevas, e as trevas não podem se manifestar. Você entendeu? As trevas têm poder para se manifestar. Mas se o altar de Deus manifestar poder, as trevas não têm poder para fazer nada. As trevas só vão fazer se eu não fizer nada. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Lembram da história de Moisés? Êxodo capítulo 4. Deus fala para Moisés, Moisés, pega a tua vara, joga no chão. Moisés lançou a vara no chão. O que aconteceu com a vara? Vamos lá, o que aconteceu com a vara? Virou uma serpente. Pega a vara, ele pegou a serpente. Agora Deus fala assim, vai até Faraó e vai lá e fala para deixar meu povo embora. Moisés cresceu lá dentro. Moisés sabia como era o Egito. Moisés viu a mão dele ficando leprosa. Moisés viu uma vara virando cobra. Até aquele momento, irmãos, no registro bíblico, nunca havia uma vara ser transformada em cobra. Para nós. Mas Moisés sabia como era o Egito. E Deus fala assim, vai lá falar com o Faraó. O que Moisés fez? Não, eu não vou. E Moisés fala para Deus, eu não vou. Diz a palavra de Deus em Êxodo que Deus se inflamou lá. Deus... E aí Moisés recuou e Deus falou assim, agora você vai, só que quem vai falar, quem vai ser a sua boca vai ser Arão, mas você vai. E Moisés teve que ir. Chegou lá, diante de Faraó, primeiro é diante de Faraó. Ele pega e fala assim, ó, Deus mandou libertar o povo. E aí? Eu vim aqui para falar isso para você, Deus mandou. Tá, qual o sinal que você me dá? Esse aqui, ó, pum, ele lançou a vara no chão. Quando ele lançou a vara dele no chão, o que aconteceu com a vara? Virou uma serpente. O Faraó olhou e fez assim. Bom, não sei se ele fez isso, mais ou menos assim, né? Chamou o servo dele e falou, chama os magos lá. Chama meus feiticeiros. Aí vieram os feiticeiros e viram a vara no chão. Eles jogaram a vara deles também. E o que aconteceu com a vara deles? Virou serpente. As trevas têm poder. Irmãos, doido é aquele que acha que macumba não tem efeito, que bruxaria não tem efeito. Como não tem efeito? A Bíblia diz que nenhuma arma mortífera, que as obras das trevas não virão sobre mim por causa de Jesus, porque essas obras existem. Gênesis 12 diz, eu abençoarei os que te amaldiçoarem. Eu abençoarei os que te abençoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque maldição tem causa. Maldição que tem causa, ela prospera, ela pega. Se nós não estivermos protegidos, nós vamos ser atingidos. E agora as varas do inimigo estão lá também. Eu fico imaginando Moisés, pastor Marcelo. Eu acho que Moisés devia olhar para o céu e falar assim, está vendo? Eu sabia disso. Eu cresci no meio disso. Eu vi eles fazendo coisa pior. E agora, olha lá.
Aí o Senhor fala assim para a vara: come elas. E a vara de Moisés, a cobra, a serpente de Moisés faz o quê? Come as outras. Porque o poder de Deus sempre será maior que o poder das trevas. Sempre. Pode glorificar o Senhor, se você quer glorificar. É Ele que você está glorificando. Sempre, sempre o poder de Deus será maior que o poder das trevas. Mas a gente fica nessa dúvida. Porém, irmãos, dentro de nós, o Espírito Santo, ele tem esse poder. Se eu não me manifesto, as trevas avançam. O que Jesus falou sobre nós? Que nós somos a luz do mundo, amém? O que faz a luz? Dissipa as trevas, todo mundo sabe disso. Que trevas não existe. A trevas é a ausência de luz. Se não tem luz, então tem trevas. Se eu estou num lugar e as trevas estão crescendo, é porque a luz parou de se manifestar. Eu posso pegar agora o que eu acabei de falar agora há pouco, sobre a marcha para Jesus. A marcha para Jesus estava no meio de um comando de trevas. Só que nós íamos deixar assim? Não, nós começamos a interferir nisso. Tinha que ter um momento certo. Mudou o prefeito, é o momento certo, porque no outro prefeito não dava para mudar. Agora dava. Agora deu para sentar, deu para conversar, deu para mostrar o que está acontecendo. E aí falaram, então agora agora a luz vai avançar. Nós temos que avançar. O poder que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, ele dissipa as trevas. Então olha só, se alguém fez alguma obra contra a tua vida, você às vezes nem sabe. Eu não tenho dúvida que existem batuques, tambores aí fora para tentar nos destruir como igreja. Isso há 27 anos. Não é agora. Mas o poder de Deus sempre será maior do que o poder das trevas. Se você vê alguma coisa se repetindo na sua vida, e você começar a se lembrar, porque o Espírito Santo traz a lembrança. Você às vezes vai se lembrar de um amigo que você trabalhou e você brigou com ele, esse cara foi embora da sua vida e esse cara mexia com alguma coisa. Irmãos, vamos lá, vamos pensar. Eu preciso que você pense. Olha para o teu irmão, fala assim, você está com um problema no serviço, fala para ele. Estamos brincando, amém? Amém? Estamos brincando aqui, brincadeira. Somos crianças em Jesus. Fala para o teu irmão, você está com um problema no serviço. O problema é grave, fala para ele. O que você faz? Pergunta para ele, o que você faz? Você vai chegar na igreja e vai pedir oração. Você vai falar com Deus pedindo para Ele te ajudar. Você vai falar com... Tá, se a pessoa não tem Deus no coração dela, e ela agora tem um problema no trabalho, ela vai fazer o quê, irmãos? Ela vai falar com quem? Ela vai pegar uma foto sua, vai pegar alguma coisa sua, vai levar você para algum lugar. Aí você pode olhar e falar assim, não, apóstolo, essas coisas não acontecem. Tá bom, você pode acreditar nisso. O que eu preciso que você acredite é que o poder de Deus é maior que o poder das trevas. E se você começar a ver que existem coisas que não se desenrolam da sua vida, você precisa começar a fazer uma anamnésia. Sabe o que é anamnésia? Você chega no médico e você fala assim para o médico, eu estou com dor de cabeça. Então ele começa, você come isso, você come aquilo, o que você faz? Você não faz, o que você faz? Porque ele vai tentando descobrir qual é a causa dessa sua dor de cabeça. Assim também você tem que olhar e falar assim, peraí, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu frequento, eu estou unido, eu tenho tudo direitinho, por que algumas coisas não desenrolam? Às vezes é obra das trevas, irmãos. Às vezes tem alguma coisa. E você tem que entender que o poder de Deus é maior, que está em você para destruir isso. Só que se você não usar, não vai acontecer. Vamos voltar lá para Elias? Vamos lá para Elias de novo? Vamos? Elias olha e fala assim, só eu fiquei dos 450 profetas de Baal? Puxa vida, hein? Que ingratidão, eu vou embora. O que teria acontecido? O que teria acontecido? Nada. Deus ia olhar e ia falar assim, ei Elias, você vai embora, você não vai fazer nada? O que ia acontecer? Nada. Mas porque Elias resolveu confrontar aquilo, o inimigo foi vencido. Deus já te deu o poder. Ele já colocou em você o Espírito Santo. E você precisa ser mais atento ao que acontece no mundo. Você precisa entender que às vezes até uma pessoa que ama você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui
que é verídico. Uma vez uma criança estava com um problema muito grave. E aí, por causa desses problemas graves, a avó levou essa criança numa benzedeira. Os pais são crentes. Os pais são, mas a avó que ficou com a criança, levou a criança numa benzedeira. Porque ela falou, meus filhos não creem nisso, mas eu creio. E levou lá. E a benzedeira pegou negócio de cigarro e colocou na criança. E a criança hoje ela é adulta, ela tem problemas por causa dessas coisas. Então, às vezes, alguém pode estar fazendo alguma coisa até que te ama. Não é para você ficar com medo. É para você entender quem está em você, para você não permitir que isso avance sobre a sua vida. Você tem que entender que o Deus que nos ama, Ele disse assim, eu sei o que são as trevas e eu vou colocar poder sobre você para que as trevas não avancem sobre você. Por isso que Paulo fala assim, em Romanos, em Cristo Jesus nós somos mais do que? Mais do que vencedores. Não tem como nós perdermos, desde que eu entre nessa batalha. Porque se eu não entrar na batalha, eu perco. Se eu não entrar nessa batalha, eu sou derrotado. Porque Jesus já me deu a vitória, mas para eu vencer, eu tenho que entrar na batalha. Eu tenho que fazer a minha parte. Senão eu não venço. Eu vou ficar sempre colocando a culpa em alguém. Eu não prospero porque minha esposa gasta demais. Eu não avanço porque eu ganho pouco. Você está sempre procurando um culpado. Irmãos, a bênção de Deus é sobre todos nós. Independe de quanto você ganha, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. A bênção de Deus está sobre você, independente de quanto você ganha, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você tem que acreditar nisso, porque não fui eu que falei isso. Foi o Senhor que falou, eu estou dando poder para vocês. Poder para vocês desfazerem trevas. Trevas que podem ter vindo por meio de pessoas, ou trevas que tenham entrado em você, rachando esse altar e te colocando em dúvida. E agora, eu acredito no que o apóstolo está falando, ou eu acredito no que eu aprendi? Bom, se você quiser acreditar no que eu estou falando, você cheque com as escrituras. Porque se o que eu estou falando não bate com as escrituras, você não tem que acreditar em mim. Mas se o que eu estou falando condiz com o que está escrito, você precisa acreditar no que está escrito. As trevas nunca vencerão aqueles que têm o poder de Deus sobre eles. Nunca. É só você exercer o que está sobre você. Mas você precisa exercer. Olha outra coisa interessante aqui que eu preciso observar. As trevas, irmãos, ela exige sangue e sacrifício das pessoas, daqueles que o adoram. As trevas, elas querem isso, sofrimento. Satanás, ele é o expert no sofrimento. Gente, o pessoal está indo longe demais nesses negócios de inteligência artificial, não está? Agora o pessoal está com uma inteligência artificial que o cara fala que ele está filmando e fazendo, olha, eu estou aqui na Arca de Noé, vem ver a bicharada. Já viram esses videozinhos? Eu falo, nossa, gente, é impressionante como os caras fazem igualzinho. Muito legal, está indo longe demais esse negócio. Já nem dá para saber mais quando é verdade e quando é mentira já. Mas deixa eu falar uma coisa. As trevas, ela quer fazer as pessoas sofrerem. Tudo que Deus faz é para o homem ser abençoado. Tudo que o inimigo faz é para o homem sofrer. Nesse videozinho, o diabo aparece para um cara e fala assim, come que você vai ser igual a Deus. Aí o homem olha e fala assim, você é igual a Deus? Come, você vai ser igual a Deus. Aí ele fala assim, então por que não come você? Aí o diabo ficou assim com uma cara. É uma verdade, né? Se eu vou ser igual a Deus, por que não come você? Come você, vai você ser igual a Deus. Mas as trevas, ele só faz coisas para nos arrebentar. Eu lembro quando eu acreditava nas coisas erradas. A minha vida só retrocedia, eu só tinha problemas. Minha família estava sendo dizimada. Porque o inimigo só quer sangue. O inimigo quer que você
creia nele para você sofrer. E, infelizmente, o inimigo conseguiu convencer alguns crentes que o sofrimento é de Deus. Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Porque o mundo jaz no maligno. Mas não é Deus que nos coloca no sofrimento. É porque esse mundo já está no maligno. Se Deus fizer alguma coisa, Ele vai fazer para me tirar do sofrimento. Amém? Se Deus agir, Ele vai agir para me tirar, me tirar desse sofrimento. Não para fazer com que eu sofra. Satanás quer esse sofrimento. Agora, o que é que Deus quer? Eu não sei se você observou, mas olha aí, por favor, o versículo 29 tem uma chave interessante dessa conversa. Qual é o horário que está acontecendo isso? Versículo 29. Passado o meio-dia, ou seja, isso começou desde manhãzinha cedo. Profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de... O que era a oferta de manjar? Vamos lá, o diabo quer sofrimento, ele quer sangue, ele quer que você se desgaste. Mas o que é que Deus quer? O que é a oferta de manjar? Vamos lá. A oferta de manjar aponta para uma oferta de gratidão. Falei, gratidão. A oferta de manjar tinha 3 elementos, só 3 elementos. Flor de farinha, azeite e tinha incenso. A flor de farinha é a parte mais nobre da farinha, do trigo. Não podia ter fermento. A flor de farinha representa Jesus. O azeite, nós sabemos que representa o Espírito Santo. E o incenso é a oração que sobe para Deus. Então as 3 pessoas estão reunidas nessa oferta, que é uma oferta de gratidão. Então, Rogério, você que é um cara super curioso, que eu sei, qual que era o horário das ofertas de manjares? De manhã e no final do dia. Que horas que eram as ofertas? Ou seja, o judeu tinha costume de começar o dia dizendo, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Eu vejo muito o presbítero Mário, né? Você fala com o Mário de manhã, ele fala, glória a Deus, aleluia. Oh, que Deus abençoe o seu dia, esse dia maravilhoso, tremendo, sensacional, uma reta santa de Deus que vem sobre nós. Ele é, né, cheio de gratidão, ele está sempre... Você falar com ele 6 horas da tarde, ele vai falar, mais um dia o Senhor nos deu, glória a Deus por mais um dia. O Senhor é uma bênção, Ele fez isso, oh, aleluia. A oferta de manjares, irmãos, é isso. No começo do dia e no final do... Como é que você começa seu dia? E como você termina seu dia? Aprenda com os judeus. Aprenda com os judeus. Porque foi Deus que instituiu essas ofertas. Olha só que coisa. Quase todas as ofertas, só quem podia fazer era o sacerdote. Essa era uma oferta que o povo podia fazer. Porque era uma oferta de gratidão. Enquanto que o diabo quer o nosso sacrifício, quer o nosso sangue, quer o nosso sofrimento, Deus quer de nós apenas gratidão. Um coração grato vai trazer a manifestação de Deus sobre nós. Um coração murmurador vai afastar Deus. Eu gosto de uma frase do Bill Johnson, lembrei agora. Se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio da murmuração? Se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio da murmuração, da tristeza, da reclamação? Então, como é que nós começamos o nosso dia? Oh, Deus, misericórdia. Que dia horrível esse. Segunda-feira, vou ter que trabalhar de novo. Tem um monte de boleto. Que desgraça. Vou chegar naquela empresa, só sabem me sufocar, só sabem me tomar, usar a minha vida, me pagam um pouco, mas eu tenho que ir.
Como vai ser seu dia? Uma bênção, né, irmão? Que oferta de manjar é essa? É uma flor de farinha? Não, não, é uma flor de qualquer outra coisa. Porque a flor de farinha não pode ter fermento, porque fermento representa pecado. A flor de farinha representa Jesus. Eu sou grato pelo que ele fez por mim na cruz. Como é que eu termino meu dia? Adorando a Deus. O que Elias estava fazendo, irmãos? Vamos pensar em Elias. O que Elias estava fazendo? Porque, vamos pensar, Elias, ele não podia fazer ali um sacrifício de holocausto, porque ele estava no lugar errado, irmãos. Samaria não é lugar para fazer holocausto, diante dos samaritanos, diante de um povo estranho desse. Não era ali, ele tinha que fazer lá em Jerusalém. Então ele tinha que fazer uma oferta de gratidão. Uma oferta de gratidão. Ele vai reunir o povo, fale comigo, vai reunir o povo. Lembra, Samaria são 10 tribos, amém? Mas ele pegou quantas pedras? Quantas pedras ele pegou? Ainda que tudo estava dividido, Elias estava dizendo, para entrar nessa batalha espiritual, eu tenho que ter unidade. Porque no meio da divisão não se tem vitória. Então, eu estou no meio de um povo de 10 tribos, mas eu vou pegar 12 pedras. Porque ainda que vocês estejam divididos, eu sei que existe unidade e para Deus responder tem que ter unidade. E agora, no horário desse sacrifício, dessas ofertas, não é sacrifício, perdão, nessas ofertas de manjares, Elias vai entregar agora a oferta dele de gratidão. E Elias fala, ouve, Senhor, e mostra que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor é o único. Eu sou grato porque o Senhor que me levou a fazer tudo isso, eu sei que o Senhor é o Deus verdadeiro. Olha que coisa interessante. Por favor, abra a Bíblia, deixa marcado aqui em Reis, vai para Levíticos capítulo 22. Olha Levíticos capítulo 22. Acharam? Se não, olha aqui no telão. Levíticos 22, 29. Olha o que está escrito. Levíticos 22, 29. Leia aqui, quando oferecer de sacrifícios de louvor ao Senhor, oferta de manjar, faloeis para que seja... mas tem oferta de louvor que não é aceita? Como assim? Então ele vai dar aqui um sinal. No mesmo dia será comido, e dele nada deixarás para que fique pela manhã. Eu sou o Senhor. Então, você vai fazer a sua oferta a tua oferta de louvor, ela tem que ser comida no mesmo dia. Ou seja, aquilo que você agradeceu hoje e agradeceu no final do dia é para hoje. Amanhã você vai agradecer de novo. Por isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai, ou seja, o tempo inteiro agradeça a Deus. Abre, por favor, o Salmo de número 92, rapidinho. Eu preciso que você abra esse Salmo. Rápido, rápido, rápido. Salmo 92. Olha o que diz o Salmo 92. Se você não achou, escute. Fala assim, é bom, gente, é bom. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua... O que é isso daqui? É a oferta de manjar. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério. É que esse salmista aqui, né, ele não sabia que nós um dia íamos ter luz, maquininha de fumaça, senão ele teria colocado com luzes, máquina de fumaça. Aí ele colocaria, gente, porque isso aqui era o que tinha na época. É o que tinha. Ou vai me dizer que se tivesse coisa mais extraordinária, ele não colocaria aqui? Colocaria. Com instrumentos de 10 cordas. Ele não podia falar assim, só com uma harpa. Não, com tudo, com saltério. Saltérios são tamborins, faz barulho. E com a solenidade da harpa. Pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as obras das tuas mãos, e os teus pensamentos quão profundos. O louco, o inepto,
não compreende, o estulto não percebe isso. E ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O que o salmista está nos dizendo? Que nós temos que ter um coração grato. As trevas querem sofrimento, mas Deus quer gratidão. O que você prefere? Ficar sofrendo ou agradecendo? Pergunta para o teu irmão, sofrendo ou agradecendo? Hã? Não é melhor passar agradecendo? Não é melhor observar? Faça isso, igreja. Faça isso. Eu estou te trazendo uma palavra de Deus. Comece o teu dia agradecendo. Termine o teu dia e veja o que Deus fez no teu dia e agradeça pelo teu dia. O dia de amanhã será ainda melhor. E você vai começar a perceber quantas coisas boas Deus fez por você. Comece a agradecer. Comece a adorar a Deus. Tenha um coração grato. Foi o que ele fez. Por que Deus colocaria aqui em Reis 2 vezes a oferta de manjar? E por que isso seria feito na oferta de manjar? Porque Elias estava grato. Porque Deus que ele servia era o Deus verdadeiro. Ainda que as coisas não dê tudo certo na sua vida, agradeça, porque você serve o Deus verdadeiro. Olha, Lucas, capítulo 15, acho que é. Eu li isso essa semana, mas eu não vou achar agora. Não tem como eu achar. Tudo bem. É Lucas 15, 16 e 17. Foi a minha leitura da semana. Está aí. Meus 3 capítulos. Está nesse meio. 10 leprosos. Quantos leprosos? Onde Jesus estava? Em Samaria. Atravessando Samaria. Samaria, Elias, as 10 tribos. Hã? Será que tem alguma coisa a ver? Sim ou não? Você acha que Jesus queria ensinar alguma coisa? Ou ele fez por acaso? Está Jesus atravessando o mar da Galileia em Samaria. E ele encontra 10 leprosos. Quantas tribos eram do Reino do Norte? Quantas? Puxa, vocês sabem muito, glória a Deus. 10 tribos. Ele encontra quantos leprosos? E aí Jesus cura os 10 leprosos. Os 10. Só que diz lá em Lucas que voltou somente 1. E Jesus fica admirado. Ele fala assim, eu não curei 10, porque só 1 voltou para agradecer. É como se Jesus falasse assim, foi exatamente assim no Reino do Norte. Eu fiz um baita de um milagre ali. Queimei o holocausto, levei a lenha, chupei toda a água que estava no rego e ninguém me agradeceu. Voltaram a viver no pecado. Era para ter uma vida de adoração, uma vida de gratidão. Então guarde essas coisas. O altar que está em nós é um altar que emana poder. O Espírito Santo está em nós, emana poder. As trevas manifestam poder, mas o poder de Deus sempre será maior. As trevas querem sacrifício e sofrimento. Deus quer de nós gratidão. Deus quer de nós gratidão. Mas tem uma terceira e última coisa que é interessante nessa revelação. Olha o que Elias fala quando ele termina na oração dele. Versículo 37. Qual que é a oração de Elias? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, o quê? Saiba. Então vamos lá. Ele pediu para Deus responder para que o povo, o quê? Pensa. Elias disse, responde-me para que esse povo, o quê? Saiba. Por que Deus colocou poder dentro de nós? Agora você tem que responder. Pessoas inteligentes já estão respondendo, que eu estou vendo sempre falar aí para mim com a sua boquinha. Por que Deus colocou poder em nós? Para que o mundo saiba que existe um Deus verdadeiro.
O poder não é para a gente ficar inchado e falar, ô diabo, vem cá, ajoelha aí. Qual que é o teu nome? O capeta, vai para dentro da garrafa. Se você não trouxer uma oferta agora, eu solto o capeta da garrafa. Deus não nos deu poder para isso. Deus nos deu poder para que o mundo... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Você vê como a Bíblia ela é perfeita? Senhor, eu não quero que o Senhor dê esse poder aqui, para que todo mundo fale, eu sou Elias, o profeta do Deus Altíssimo. Não, não. Eu já estou grato pelo que o Senhor faz e é. Eu quero que o Senhor manifeste poder para que eles saibam que o Senhor é Deus. Então aqui tem um princípio para trazer milagres para as nossas vidas. Você quer adorar a Deus? Lembra, adoração, gratidão, é flor de farinha, azeite e incenso. Você quer agradar a Deus, tributar a Deus gratidão? Dê a Ele a glória. Dê a Ele a glória. Não é a você nem a tua igreja. Não fique dando glórias à tua igreja, porque isso daqui vai ficar. Quem vai subir são aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro, não é a placa da igreja que vai subir. Então, se você quer ver manifestação de poder, dê glórias a Deus. As pessoas precisam saber que existe um Deus verdadeiro, que existe um Deus falso e um Deus verdadeiro. Elas precisam saber que existe um Deus verdadeiro. Deus, o Deus verdadeiro está em nós. E nós temos que falar desse Deus. Olha o que está escrito olha o que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 26. Se você puder abrir, abra e marque na sua Bíblia. Se você não puder abrir, você leia aqui, mas se você puder abrir, marque o que está na sua Bíblia. Lucas 9, 26. Olha o que está escrito. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não entra nessa de que eu tenho dificuldade de falar, eu tenho vergonha. Você não tem vergonha. Você não se envergonha de Deus. Mas eu sei pouco. Tá bom, agora você está falando uma verdade. Você sabe pouco, mas você não vai falar que você tem vergonha. Porque você não tem vergonha de Deus. Dentro de você tem poder. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Eu preciso falar. As pessoas precisam entender que existe um Deus verdadeiro. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que perdoa pecado. Tem muita gente que não entra na igreja, não é porque eles olham e falam assim, eu não vou na igreja de crentes, eu não vou porque eu vou dar dinheiro. Não tem nada disso não. Sabe por que muita gente não entra na igreja? Porque se sentem culpados. Eles olham e falam assim, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me aceitar. Eu já abortei, eu já matei criança, eu já fiz isso, eu adulterei, eu uso droga, eu faço isso. Deus não vai me aceitar, então não passa por essa porta. Você tem que chegar lá e falar assim, eu quero te falar uma verdade. Existe um Deus que te recebe como você está e perdoa os teus pecados e quer você. O Deus desse mundo não quer isso. O Deus deste mundo quer o teu sofrimento. O Deus desse mundo quer que você fique debaixo dessa culpa. E que você se veja indigno. E que você se veja uma pessoa sem condições de chegar perto dele. Mas o Deus que eu conheço, o Deus que morreu por mim, morreu por você, ele te ama e quer te receber desse jeito que você está e perdoar os teus pecados. Chega perto dele que ele vai te perdoar. E a tua culpa vai sair. Abra, por favor, Salmo 119. Esse versículo é lindo, eu amo esse versículo. Salmo 119, versículo 46. Salmo 119, 46. Olha o que está escrito.
Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis. Irmãos, eu já tive contato com 3 prefeitos nessa cidade. Os três, eu já falei de Deus para eles. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Existe uma verdade que talvez você não vá conseguir entender hoje, mas um dia você vai entender. Existe uma verdade lá em Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus fala assim: bem-aventurado é quando você é perseguido. Existe uma coisa sensacional quando alguém nos persegue por causa de Jesus. Quando você é perseguido por causa de Jesus, parece que você fica até mais... Você fala, nossa, estão me perseguindo por causa de Jesus. O dia que você começar a experimentar isso, você vai ver como é bom ter as marcas de Jesus na sua vida. Então o poder está no nosso altar, está dentro da nossa vida. Para que o mundo saiba. Preciso encerrar. Feche a sua Bíblia. Tem que parar. Deus manifesta poder nesse altar. Deus manifesta poder em você, meu irmão. Se você se sente pequenininho, se você se sente, eu sou muito novinho na fé, ou eu não sei nada. Vou te fazer uma pergunta. Dani, quantos anos você tem? 14 anos. Fique em pé, Dani, por favor. Ele tem 14 anos. Meu neto está aí? Está aí. Ó, o Miguel está lá. Ó. Quantos anos tem o Miguel? 1 ano. Vamos imaginar que o Espírito Santo tenha entrado já dentro do Miguel. Amém? Porque as crianças são do Senhor. Mas vamos imaginar que ele tenha sido batizado com a salvação. Amém? 1 ano. 14. 62. Onde que o Espírito Santo é maior? Em mim, nele ou nele? É igual? Mas já falaram que eu não sou templo do Espírito Santo. Falaram que eu sou uma catedral já. Ué, mas o Dani só tem 14 anos, gente. Eu tenho 62. Eu tenho 3 seminários e 3 faculdades de teologia. Eu ando com Jesus desde os meus 21 anos. Ele nem tinha nascido quando Jesus começou a andar comigo. E o que está nele é do mesmo tamanho que está em mim? Você tem certeza disso? Magoei. Senta, Dani, obrigado. Então agora vai. Coloca na sua vida. Qual que é o tamanho de Deus em você? Desse tamanho? Ele é Deus. O poder está dentro de você. E esse poder que está aí dentro de você é para fazer com que as trevas não se manifestem. Esse poder que está dentro de você é para que você tenha uma vida de gratidão. Esse poder que está dentro de você é para que todos saibam. Use o que está em você. Deixe Deus se manifestar em você. Teu casamento está passando por dificuldades. Chegue para Deus e fala: Senhor, a hora que tua esposa não estiver no quarto, coloca a mão no lugar onde ela dorme. A hora que teu marido não estiver no quarto, coloca a mão no lugar onde ele dorme. Fala: Senhor, abençoa a vida do meu marido. Ele é uma bênção, Senhor. Ainda que ele ainda não esteja fazendo tudo o que eu espero, e ainda que ele não é tudo o que eu penso que ele deveria ser, ele é uma bênção. Ele é teu filho. Abençoa ele. Gratidão. Senhor, se tem alguma obra do inferno que veio para destruir meu casamento, eu repreendo isso em nome de Jesus.
todo espírito de destruição familiar saia da minha casa. Tem alguém enfermo na sua casa? Chega lá e abençoa ela. Eu abençoo o teu corpo, porque o Senhor te fez e Ele quer o melhor para você. Ainda que você não esteja vivendo isso hoje, mas é o que Deus quer. Espírito de enfermidade, saia desse corpo. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor está me ensinando no meio dessas dificuldades. E eu sei que o Senhor é Deus. E o dia que ele for curado, todos vão saber que o Senhor é Deus. Eu vou testemunhar. Feche sua Bíblia, vamos orar. Hoje na hora da manhã, por volta das 9 horas da manhã, eu estava orando e com essa mensagem aberta. E o Espírito Santo entrou no meu escritório. E eu comecei a sentir uma coisa tão gostosa de Deus ali. E eu estava com a minha janela aberta, eu comecei a olhar para a cidade e agradecer a Deus pela bondade dEle. Não pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que Ele fez, mas pela bondade, como Ele é bom. Como Ele é bom. Feche seus olhos. Estamos no final do dia, no final da noite aí. É hora de você entregar a tua oferta de manjar ao Senhor. Fale para Deus aí onde você está. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por esse início de semana. Fale para Deus, obrigado por esse início de semana, porque a minha semana vai ser maravilhosa, Senhor, porque o Senhor está comigo e vai ser uma bênção. Obrigado por mais um dia, agradeça a Deus. Obrigado pelo primeiro dia da semana. Obrigado porque eu tenho vida, minha família tem vida. Obrigado pelo que eu pude comer. Entrega a tua oferta de manjar. E agora peça para Deus, Senhor, se tem alguma obra do mal na minha vida, eu peço que o Senhor traga revelação. Uma vez uma mulher que já estava na igreja há muitos anos, ela se lembrou que ela tinha um ponto. Quem escuta e entende sabe o que é. Ponto na área da bruxaria são coisas que a pessoa guarda, são vínculos com as trevas. Ela tinha um ponto guardado na casa dela. Uma coisa que estava guardada que vinculava ela com as trevas. E ela se lembrou daquilo. E ela trouxe para destruir. Peça para Deus, Senhor, traga revelação à minha mente. Se tem coisa errada na minha vida que está me prendendo, eu peço que o Senhor traga essa revelação, porque eu sei que o teu poder vai suplantar o poder das trevas. Peça para Deus revelação. No meio dessa oração, eu queria que marido e mulher ficassem em pé aí onde vocês estão. Se você está com o seu cônjuge, fica junto com o seu cônjuge agora. Abraça seu cônjuge. Se você estiver sem seu cônjuge, não tem problema. A oração você receba aí sentado e você tome posse dessa oração, e quando você puder, você faz essa oração com o seu cônjuge. A você que está com o seu cônjuge aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir por esses casamentos. Senhor, se alguma obra do inferno tem sido lançada contra eles, para tentar destruir a vida deles financeiramente, para que haja conflitos, Senhor, com doenças, para que haja tristeza, Senhor, tocando nos filhos, para que haja dor nesse matrimônio. Senhor, se há algum ataque do inferno contra essas famílias, eu peço que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. Manifeste o teu poder sobre eles, para que todos saibam que o Senhor é o Deus desse casamento. O Senhor é o Deus dessa família, o Senhor é o Deus dessa casa, o Senhor é o Deus dos nossos filhos, o Senhor é o nosso Deus, nós não temos outro Deus. Como Elias declarou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Marido, você pode falar isso aí na sua casa? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, abençoa essas famílias, abençoa esses homens, abençoa para que eles sejam prósperos, abençoados. Abençoa as esposas que trabalham para que elas sejam prósperas, abençoadas. Abençoa para que eles sejam felizes, não pelo que eles têm, mas pelo que o Senhor é no meio desta casa. Traz unidade no meio desse casamento, Senhor. Traz a bênção para que eles sejam unidos, para que eles tenham um só coração, um propósito sobre a terra,
de glorificar o teu nome e mostrar para todos que o teu poder está em nós e que o Senhor é o Deus da nossa salvação, da nossa geração, dos filhos dos nossos filhos. Faz essa obra sobre nós, Senhor, e abençoa esses casais. Satanás, eu te repreendo agora. Pombagira que vem tentando destruir casamento aqui. Todo espírito imundo que está tentando destruir a família, por meio de adultério, por meio de imoralidade, por meio de negócios errados, eu te repreendo, demônio, saia do meio dessa casa, em nome de Jesus. Não toca nessa família, em nome de Jesus. Espírito imundo de imoralidade, de perversidade, de mentira, que engana, que faz o marido enganar a esposa enganar o marido, te repreendo em nome de Jesus. A nossa casa é do Senhor, na nossa casa é a verdade, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida no meio da nossa casa. Satanás, você está repreendido de agir sobre as famílias. Eu te repreendo em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome que triunfou na cruz contra você. Senhor Jesus, toma essas casas nas tuas mãos, toma a minha casa, toma os nossos filhos, toma, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, você que está aí abraçado com a tua esposa, ainda eu quero te pedir uma coisa, agradeça a Deus pela tua casa. Ore agora, você junto com a tua esposa e fale, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelos meus filhos, obrigado, porque o Senhor abriu o ventre da minha casa, Senhor, abriu o ventre da minha esposa. Obrigado pela herança que o Senhor colocou nas minhas mãos, que é tua, os nossos filhos. Obrigado, Senhor. Não interessa se você está com problema com o teu filho, agradeça agora, fale, Senhor, eles são teus, os meus filhos são teus. Agradeça, agradeça. Aleluias. Agora eu quero pedir para toda a igreja ficar em pé. Todos. Fiquem em pé. Eu queria pedir para os pastores virem aqui para frente, por favor. Pastores, presbíteros, líderes. Se você acha que tem alguma arma forjada aí, alguma arma que foi preparada pelo inimigo contra... O que é uma arma forjada? É uma arma preparada. Existem armas preparadas. Por exemplo, vocês estão vendo que Israel está atacando as usinas nucleares do Irã. Não adianta jogar uma bomba em cima da terra, porque eles estão a mais de 30 metros de profundidade. Então tem que ser um míssil preparado, uma arma forjada, uma arma preparada para entrar na terra e atingir lá embaixo e explodir lá embaixo. É assim, uma arma forjada, uma arma que foi preparada contra você. Se você consegue ver alguma arma preparada contra você para destruir alguma coisa da sua vida, a unção quebra o jugo. Eu quero orar por você. Olha, escute. Não precisa responder, mas pense. Você acredita que Deus dirige o culto? Você acredita mesmo? Eu não pedi uma música para minha filha. Todas as 4 músicas que ela cantou aqui foi de batalha espiritual. As 4. A primeira que ela cantou, Levante um Aleluia, eu falei assim, acho que eu vou usar essa música no final. Aí ela cantou a segunda, eu falei, não, acho que eu vou usar essa música no final. Aí ela cantou a terceira, eu falei, não, acho que eu vou usar essa música no final. Aí depois ela cantou a quarta, Deus é bom, eu falei, acho que eu vou usar essa aqui no final. Todas elas estão dentro do que Deus está falando aqui. Então, a unção quebra o jugo. Nós estamos num lugar ungido. Se você sente que existe alguma coisa contra a sua vida, que veio do inferno, alguma arma contra você, vem para frente que nós vamos te ungir e vamos quebrar essa arma. Amém? Então se você sentir, pode vir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço por esse momento, que o Senhor, no poder do teu nome, destrua toda arma forjada que o inimigo tenha trazido sobre a vida dos meus irmãos. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não temos poder em nós, mas cremos no poder que o Senhor colocou dentro de nós. Não há poder na nossa boca, não há poder, Senhor, na nossa mão, mas há poder no Senhor.
E nós pedimos agora no poder do Teu Espírito, ó Senhor, com esta unção, com este óleo que está na mão dos Teus filhos, eu peço que o Senhor destrua toda arma forjada, tudo que foi enviado para destruir a vida financeira dos meus irmãos, dos Teus filhos. Que o Senhor destrua agora toda a obra do inferno, que tenha sido feita no mar, que tenha sido feita nas porteiras, que tenha sido feita nas encruzilhadas, que tenha sido feita nos terreiros, que tenha sido feito, ó Deus, nas portas, nos comércios, aonde quer que os Teus filhos tenham trabalhado, pessoas que tenham, Senhor, lançado maldição sobre eles. Pai, eu peço que o Senhor venha no poder do Teu Espírito e agora venha destruir essas obras do inferno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem com o Teu poder, vem com o Teu poder, Senhor, vem com o Teu poder, Senhor. Aleluia, Senhor, vem com o Teu poder. Vem com o Teu poder, Senhor. Oh, quebra, Senhor, quebra. Aleluias. 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 Irmãos, há uma unção de Deus aqui nesse lugar muito forte. Se você não vai vir para frente, eu quero te convidar a começar a adorar o Senhor, para que esse lugar seja cheio de adoração. Comece a agradecer a Deus, comece a dar glórias a Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória, somente ao Senhor toda a honra e toda a glória, para que todos saibam que Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pode cantar, pode cantar. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Adore o Senhor. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Aleluia, ninguém é como Ele. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais uma vez, teus inimigos cairão. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Nosso Deus. Confiamos em Teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus.
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Levante suas mãos para o Senhor. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite e te entregar essa oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Seja glorificado o teu nome, Senhor. Seja glorificado o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seja glorificado o Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Que nós possamos, ó Deus, seguir os teus caminhos, como foi cantado aqui, Senhor. Que nós possamos seguir os teus passos. Que nós possamos andar como o Senhor andou sobre essa terra. Que o Senhor nos leve realmente a manifestarmos o teu poder aqui nessa cidade. E que todos saibam que tu és o Deus verdadeiro. Abençoa a tua igreja na volta para a sua casa, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa as suas famílias, abençoa as suas casas, abençoa os seus trabalhos. Que o dia de amanhã seja um dia de muita alegria no lugar onde os teus filhos trabalham. Que eles vejam e colham do resultado dessa gratidão, porque é o Senhor que está à frente da nossa vida. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa. E que a glória, a honra, o louvor, toda ação de graça, todas as ações de graça seja dada somente ao Senhor, que está sentado sobre o trono, a Jesus, o nosso Salvador, a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Quinta-feira, eu vou avançar nessa palavra que eu tive que parar. Mas na quinta-feira eu vou continuar nessa palavra. Você conhece pessoas que estão debaixo de opressão? Convide elas para vir para cá na quinta-feira, para que a gente possa orar por elas. Deus te abençoe, uma semana cheia da graça do Senhor sobre a sua vida, amém? Se você precisa que a gente ore por você, por algo que a gente não orou, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Uma semana abençoada aí em nome de Jesus. Obrigado, Cris.